Boa noite a todos, boa noite pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live que estamos começando aqui no nosso Instagram da Farms, hoje aí com uma extrema e felicidade visita que a gente vai ter aqui com o Dr. Túlio Sperbi, um grande amigo meu aí, um grande amigo de todos, um ícone hoje da suplementação cardiovascular. Hoje a gente tem uma novidade muito legal para mostrar para vocês, uma novidade muito bacana, algo que me chamou muito a atenção. Estou muito feliz para falar isso com vocês hoje. A gente vai falar sobre suplementação na linha cardiovascular, principalmente cardiologia metabólica. Iremos falar aí sobre 4 principais suplementos importantíssimos e tem uma história na suplementação do Brasil muito bacana, na verdade uma história internacional nessa parte. E aí tô só aguardando aqui o meu amigo chegar. Acho que ele tá cansado, acho que ele não vem hoje não, hein? Deve estar atendendo. Bom, pessoal, enquanto ele não entra, eu já vou introduzir aqui para vocês. Hoje a gente vai falar de um novo suplemento da linha Cardio, na verdade, são 4 produtos que a gente vai falar sobre a saúde mitocondrial, muito importante, principalmente para um órgão onde ele é extremamente importante e necessário. Aí. Acho que foi. Fala, Sábio. Querido. Beleza? Beleza, e você? Bom demais. Eu cheguei dando um chute aqui no tripé aqui para o negócio começar dando chute mesmo. Tá bom demais. Comecei Bora. falando aqui já um pouquinho. Na verdade, estava te aguardando aí. Túlio, muitíssimo obrigado por esse convite, cara. Seja muito bem-vindo novamente. Sabe que a casa é sua, já conhece muito bem a gente aqui. E queria agradecer mais uma vez aí a sua presença conosco. Eu acho que dispensa apresentações aí. Essa fera na área de suplementação, cada dia mais famoso, agora dando aula em congresso de medicina integrativa. Boa, Sábio. Ó, pro pessoal que tá aí chegando, então, só para a gente poder contextualizar tudo direitinho, o pessoal da Farms, eles são parceiros aí já de longa data. A gente fez uma parceria ano passado, foi uma parceria de grande sucesso aí, sobre uma nova linha de tratamento, uma linha de suplementação, de cardiosuplementação. E essa linha ela foi desenvolvida por mim em parceria com o Sávio, justamente para poder contribuir na saúde dos pacientes, pensando nesse aspecto mais cardiovascular. A linha deu tão certo, a linha está até aqui, ó, essa linhazinha completa ali. A linha deu tão certo que o pessoal da Farms me convidou para desenvolver novos produtos, novas fórmulas, e a gente fez um lançamento em novembro, se eu não me engano, novembro, foi novembro ou outubro, não Foi no lembro. finalzinho de novembro, tudo. Do Glicontrol, né, que é um suplemento para a gente poder melhorar a função da insulina no nosso corpo, diminuindo a resistência insulínica no nosso corpo, como um aliado num tratamento de um pré-diabetes ou de um diabetes tipo 2. E dali surgiu a ideia da gente fazer um novo suplemento. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, que eu falei com o Sávio, cara, a gente precisa lançar a solução Sinato, né? Então, o lançamento aí de hoje, que a gente vai conversar, que o Sávio falou a respeito de 4 suplementos que auxiliam na saúde mitocondrial, auxiliam na saúde cardíaca, é justamente a solução Sinato, tá? Então, vou contextualizar rapidamente, tá, Sávio? Pessoal, só para eles entenderem o que é a solução Sinatra. Depois a gente vai entrar mais a fundo ali em cada ativo.
na Vou só te composição. interromper um minuto aqui. Vai. Hoje, na hora do almoço, só pra gente, antes do Túlio começar a contextualizar, hoje, na hora do almoço, eu mandei uma mensagem pro Túlio e falei assim, cara, a gente tá fazendo história hoje, tá? No Brasil. E aí o Túlio vai explicar, é um negócio que me arrepia de fato, porque, assim, a gente tenta reviver coisas que não é de interesse de indústria farmacêutica, por exemplo, falar sobre. Então, se não for a gente aqui, se não for o Túlio como cardiologista, a gente como farmácia de manipulação, para reviver, principalmente aqui no Brasil, a solução Sinatra, não tem quem vai querer fazer isso. Então, de fato, Túlio, cara, estamos fazendo história aqui hoje. Agora você pode falar. É verdade, verdade. Não, eu concordo contigo, cara, porque assim, ó, e você me conhece já, os meus pacientes sabem, quem precisa sabe disso. É uma solução que eu uso muito na minha prática clínica, no meu dia a dia, nas minhas manipulações, né, individualizadas com os meus pacientes. E eu vejo um resultado clínico fantástico, assim, toda hora eu comento contigo, o paciente, depois ele retorna, eu vejo esse resultado na prática. Mas é uma solução de uso tão antigo, né? Assim, já há tanto tempo no mercado que eu realmente não consigo entender, diante de tantas evidências científicas, do porquê que não é tão amplamente divulgada, pelo menos aí, mais utilizada, pelo menos pelos profissionais aí. Então, contextualizando para vocês, vai. Essa solução ela foi desenvolvida por um cardiologista norte-americano, que é o Dr. Stephen Sinatra. Esse cardiologista norte-americano, ele tem toda a formação tradicional que você puder imaginar. Ele formou em Nova York, ele é membro da sociedade, era membro, né, do Comitê da Sociedade Norte-Americana de Cardiologia. Ele, infelizmente, faleceu no dia 22 de junho ou de julho, eu não lembro agora, de 2022 ou 2022. Acho que foi 2022. Então, ele não está mais entre nós aí, mas foi um cara que estudou muito a cardiologia metabólica, e eu li bastante coisa a respeito dele, porque ele foi meio que o paizão dessa cardiologia metabólica, sabe? O doutor Laí depois veio junto, né, nessa mesma época, batalhando muito aí também nesse certame, e o doutor Stephen Sinatra foi um cardiologista, então, que estudou formas naturais, através da suplementação, de trazer alternativas de tratamento para os pacientes dele. Então, ele, por ter essa formação tradicional, como eu também tenho, ele utilizava as medicações, as melhores medicações que sempre existiam na época dele, para poder tratar as doenças cardíacas, e ele via resultados que não deixavam ele satisfeito. Então, ele sempre foi um fiel pesquisador da cardiologia, e ele queria cada vez mais para os pacientes dele. Então, ele sempre testava muitas coisas. Ele era um pesquisador que fazia vários testes mesmo, empíricos nos pacientes e tudo. E ele teve uma ideia brilhante na época, que foi pensar o seguinte: o órgão que mais tem mitocôndria, né, por peso, por metro quadrado, se por assim dizer, no nosso corpo, é o coração. E, para vocês terem uma ideia, tem mais do que o cérebro. Então, o órgão que mais possui essa organela, que é responsável pela geração de energia para o nosso corpo, é o coração. E ele pensou na época, já lá atrás, numa visão dele, assim, de: pô, será que isso não é tão importante a ponto da gente ter que nutrir melhor essa organela, nutrir melhor a mitocôndria, para fazer com que o coração funcione de uma maneira melhor e a gente dependa de menos medicação? Então, ele começou a estudar suplementos que agiriam dentro da mitocôndria, dentro da cascata, né, de formação do ATP, da geração de energia mitocondrial, que poderiam funcionar alimentando essa organela, para poder melhorar esse aporte energético num órgão tão nobre como o coração. E aí ele foi fazendo as pesquisas dele, e ele foi chegando à conclusão de bons ativos que agiriam ali dentro da mitocôndria, e ele chegou dentro da solução Sinatra como uma solução onde os 4 ativos agem de maneira sinérgica, com um sinergismo incrível entre eles, mas que realmente melhoram demais essa função mitocondrial. Então, basicamente, é uma solução que vem da década de 90 para cá, já sendo utilizada, muito utilizada,
No Brasil, ela já foi bastante utilizada e ela é utilizada, pelo menos por quem conhece, ela é bem utilizada, mas sempre foi de acesso muito restrito. Então, precisava passar por um médico, por um cardiologista, ou por um médico que entendesse sobre mitocôndria, sobre a importância da mitocôndria para o coração, para poder o paciente ter acesso a esse tipo de suplementação. E a ideia que a gente teve, na verdade, foi de democratizar esse acesso, né? Então, trazer esse acesso de uma maneira mais fácil para que você possa ter acesso a um suplemento com ótimos resultados que a gente vai falar a respeito desses resultados clínicos aí. Quer contextualizar mais alguma coisa antes da gente entrar aí, sabe? Você que manda. Quero, cara. O Stephen Sinatra, assim, a busca dele foi muito bacana, e aí você vê as entrevistas que ele tem, o próprio Laí Ribeiro falava muito sobre ele. E assim, ele foi um cara que escreveu vários livros, né? Desses livros, um dos livros é A Solução Sinatra, né? Que é um dos livros que ele escreveu. Outro livro muito conhecido também é aquele Mito do Colesterol, né, Túlio? Esse livro Isso também aí. foi um dos livros que ele escreveu. Então, assim, é um cara que durante muito tempo trouxe algo muito diferente num tempo onde ninguém nem imaginava determinadas suplementações para serem utilizadas. E ele vem falando, ele fala nas entrevistas, ele fala até nesse livro dele, que ele foi testando ativo por ativo, começou com a coenzima Q10, depois ele veio com o magnésio, e no final ele fecha com a derribose, tem a carnitina ainda, mas ele fecha a derribose como uma solução onde ele começou a utilizar com muitos dos pacientes tendo muitos bons resultados. De fato, o que o Túlio falou é a melhor coisa, é o melhor exemplo. A gente tem hoje um órgão onde precisa de muita mitocôndria, é o órgão que precisa de mais mitocôndria, e muitas das vezes, boa parte dos problemas cardíacos que a gente tem é um não funcionamento dessa mitocôndria. E nada mais, nada menos que ele precisa de ser nutrido. Basicamente, ele precisa ser suplementado, porque muitas das vezes a deficiência na alimentação nossa pode fazer isso, essa deficiência mitocondrial. Então, assim, volto a dizer, estamos fazendo história aqui, trazendo de novo Stephen Sinatra, e vamos falar muito durante bom tempo aí. Hoje, claro, a gente começa falando sobre a solução Sinatra, Túlio já fala sobre a solução Sinatra há muito tempo, e a gente está aqui como obrigação de continuar levando a solução Sinatra, seja para nutricionista, seja para médico, seja para leigo. É importante que é uma suplementação. Então, assim, é muito difícil a gente ter um uso restrito desse produto. Eu basicamente, nunca vi nenhuma restrição para a utilização desses 4 suplementos. Não sei se você já teve algum caso ou outro que tem uma restrição em cima deles. A restrição basicamente talvez seja de tratamento de paciente oncológico, assim, porque talvez Sim, claro, claro. né, Bem como colocado. tem um aporte importante ali de antioxidante, às vezes pode atrapalhar se o paciente oncológico estiver em tratamento, tá? Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa até importante, né, sabe? Se a gente faz a linha cardio, a gente democratiza o acesso ao suplemento, mas se o paciente tiver uma doença grave, se o paciente tiver, por exemplo, um câncer, se o paciente tiver uma doença renal crônica avançada, se o paciente tiver qualquer dúvida se ele pode ou não usar aquele suplemento, primeiro, ele pode ter um fácil acesso à equipe da Farms, que pode tirar essa dúvida para vocês. Então, sempre questione, né? Se, eu posso usar esse suplemento? É para mim? Não é para mim? Eu acho que isso é uma coisa importante para vocês fazerem, tá? Até para não fazer cagada. Mas eu concordo com o que o Sá falou. A maioria esmagadora dos pacientes não tem nenhum tipo de contraindicação. E vou um pouco além, tá, Sábio? A gente vai puxar muita sardinha para o lado cardiovascular, dos estudos cardíacos e tudo, pelo suplemento que está fazendo parte da linha cardio, mas mitocôndria tem no corpo inteiro, né? E a gente Verdade. sabe que tem várias doenças por trás da disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial ela é muito estudada, por exemplo, em fibromialgia, ela é muito estudada em distrofias musculares, ela é muito estudada dentro do aspecto de exercício Neurodegenerativo. físico. Então, apesar da gente hoje estar falando dela dentro da linha cardio, a utilização ela é muito mais ampla do que o que a gente vai comentar aqui hoje, tá? Perfeito. Ó, só para fazer a entrada, então, tá na mão. Esse é o primeiro produtinho da linha Cardio, que é sachê, ó, caixinha. Caixinha bonitinha aí. A gente esperou esse momento, né, Túlio? A gente esperou esse momento, de fato, a linha Cardio ser consolidada para a gente trazer essa solução Sinatra, algo que
já é utilizado por muitos cardiologistas e agora a gente traz também como uma opção até de fácil acesso democrático a todo mundo. Então, pessoal, a gente vai falar de item a item aqui, por que existem esses itens, até com os detalhes a mais. Quem somos nós, né, Túlio, para alterar uma solução Sinatra, mas a gente deu talvez uma melhorada nela ali, podemos dizer isso, em cima da É um Sinatra Plus, assim, é um upgrade, um upgrade. Isso aí. Mas aí a gente vai conversar agora sobre esses 4 ativos aí, até mesmo para vocês entenderem do porquê que existe essa solução Sinatra. E a gente pode começar por ela? Só antes, Otávio, eu acho que você podia falar para eles do desafio que foi, isso é importante, do desafio que foi desenvolver o sachê, tá? Então, assim, a questão da saborização, a questão do que você colocou, de como que foi difícil da diluição. Eu acho que isso é um aspecto farmacotécnico que você tem, mas que é importante passar para eles, assim, porque a gente olha isso, acho que é muito fácil, né? Mas eu queria que você explicasse o tanto que a gente provou de gosto, de sabor, se foi fácil ou não. Conta a história. Eu tô minha dor agora. Bom, pessoal, o que acontece? Até mesmo antes da gente fazer um produto desse, e a gente está falando de sachê, então a gente está lidando com, principalmente, edulcorantes. A gente não utiliza nenhum tipo de adoçante artificial, a gente tem que trabalhar com adoçantes naturais. A gente está falando de sachê que vai ser transportado, isso, Brasil e fora. Então a estabilidade do produto é muito importante. A solubilidade, um produto bom, ele tem que ser 100% solúvel, né? Um produto ideal, um produto para um cliente que está começando agora, tem que ter uma boa solubilidade. Ele tem que ter um aspecto no qual ele não se altera ao longo do tempo. Então, de fato, se teve um motoboy, o Túlio é de Juiz de Fora, a Farms também é, a central produtiva da Farms também é. Se teve um motoboy que subiu e desceu para testar sabor, foi o nosso motoboy entregando sachês ao Túlio ali, e o Túlio testando junto com a gente, desde cor, desde estabilidade de fórmula, sabe? A fórmula ficou boa, mas a gente acha que a gente tem que melhorar o aroma dela, sabe? Diminui um pouco o dulçor, aumenta um pouco o dulçor, 100% natural a formulação, mas assim, para chegar nessa formulação, obviamente, não foi do dia para a noite. A gente fez vários testes, no tanto que a gente até aguardou um pouco mais até a solução Sinatra sair. A Sinatra foi uma até das primeiras ideias, né, Túlio, que você trouxe para a gente, mas até com receio da gente ter esse produto 100% consolidado, a gente foi trabalhando em cima dele, até aí sim entregar esse produto que a gente está entregando para vocês hoje. Eu digo assim, para a gente no nosso dia a dia, que é algo que é o nosso dia a dia, mas o Túlio percebeu que, por isso que ele pediu para contar um pouquinho, né, Túlio? Você percebeu ali esse cuidado que a gente tem que ter na manipulação e no desenvolvimento desse produto, principalmente quando a gente fala quando é um sachê que tem que ser diluído em água, etc. Enfim, e transportado. Então tem todos esses detalhes que são de extrema importância aí, antes da gente ter o produto de fato consolidado no qual a gente está sendo veiculado hoje. Certo? Beleza. Ó, então, para a gente começar, o pessoal perguntando ali o que tem na fórmula, tem o que o Stephen Sinatra falou que tem que ter. Então, a solução Sinatra é desenvolvida pelo Dr. Stephen Sinatra. A gente não foi inventar a roda aqui nem nada. Então, o que tem na fórmula? Coenzima Q10, magnésio de malato, L-carnitina e D-ribose. São o quarteto que ele fala de quarteto fantástico lá atrás, que é o quarteto fantástico da cardiologia metabólica. Então, não mudamos a fórmula do Sinatra. O que a gente fez, na verdade, depois quando a gente for comentar de coenzima Q10, é que a gente trouxe uma coenzima Q10 de altíssima biodisponibilidade para poder melhorar a potência da fórmula. Só isso, tá? Mas eu vou começar pelo magnésio, sabe? Porque, assim, ó, magnésio é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente já falou várias vezes, ele faz parte do sachê. Eu falo o tempo todo aqui na minha rede social da importância do magnésio para a gente poder suplementar uma boa dose de magnésio. Então, a gente sabe que o magnésio ele participa de 300 reações químicas do nosso corpo, que ele é um cofator importantíssimo dentro dessas reações, mas em específico dentro da cascata de geração de energia mitocondrial, dentro da cascata de formação do ATP, o magnésio ele tem uma ação muito importante. Então, quando falta magnésio, falta um cofator importantíssimo para a mitocôndria poder gerar essa energia mitocondrial. Então,
Magnésio é uma coisa que não pode faltar, tá? E o problema? A gente está vivendo uma era onde é dificílimo a pessoa ter um bom aporte de magnésio de forma adequada apenas na alimentação, tá? Então, vale muito a pena a gente pensar em suplementar o magnésio na população de forma geral, tá? E por que a forma malato ou dimalato, né? No caso nosso aqui, o dimalato? Porque seria o magnésio que está associado com o ácido málico, tá? E aí o ácido málico, gente, tem estudos comprovando que ele é fundamental dentro dessa função mitocondrial. Então ele por si só também é um booster mitocondrial. Então quando a gente usa o magnésio dimalato, a gente já está utilizando os dois em associação, tá? Isso é uma coisa importante só para vocês terem na cabeça de vocês aí e a importância do magnésio e por que dessa forma de malato é justamente para poder melhorar essa função, essa geração de energia mitocondrial, tá? Sari, manda, sua Vamos vez. lá. Dentre várias reações, igual o Túlio falou, que são mais de 300 reações no nosso organismo, se a gente está falando de mitocôndria, pessoal, a gente pode dizer que é um motorzinho ali que vai fazer a formação da nossa energia, tá? Ela tem uma funcionalidade muito importante, o magnésio, que ele dá estabilização da membrana desse motor. Então, basicamente, a gente vai falar desse motor aqui, toda hora eu vou voltar nesse motor para a gente entender de uma forma melhor. É como se a membrana, como se a parede desse motorzinho tem que ficar muito bem concisa, tem que ficar muito bem forte. Então, o magnésio ele é muito importante para que você tenha essa membrana ou essa parede muito bem estável, tá? Então, o magnésio ele faz essa funcionalidade de estabilidade dessa paredinha desse nosso motor. Além de magnésio, e aí o Túlio falou no início e a gente volta falando, o magnésio ele faz 300 reações no nosso organismo. Eu estava falando hoje até no treinamento do nosso time comercial aqui, Túlio, hoje eu falei, cara, a solução Sinatra, no ruim, ela vai servir para o coração, porque são muitas funcionalidades, né? Então, assim, o magnésio ele pode auxiliar no seu sono, o magnésio ele pode auxiliar na sua dor, e claramente, por a gente estar falando de um órgão que precisa de muitos motorzinhos desses, principalmente a funcionalidade vai direto para esse motorzinho. Porém, se tiver necessidade em outros locais, também vamos trazer essas funcionalidades junto com a suplementação de magnésio. E pode falar, perdão. Não, eu ia falar o seguinte, você falando isso aí é uma coisa importante. A gente fala muito de geração de energia mitocondrial, mas, por exemplo, ó, o magnésio, ele é um antiarrítmico. Então, ele diminui o potencial arritmogênico, diestracistolina, enfim. Ele é um vasodilatador porque ele participa da vasodilatação, do relaxamento arterial. Então, ele vai funcionar também como um antihipertensivo. Dentro da solução mesmo, a coenzima Q10 tem estudos correlacionando também com um agente antihipertensivo. A L-carnitina tem estudos comprovadamente também de diminuição de arritmia. Então, apesar de a gente estar falando muito de insuficiência cardíaca, de geração de força, de energia, a ideia aqui é mostrar que ela é além disso, né? Ela vai funcionar para outras coisas, mas o foco é geração de energia, tá, gente? Isso tem que estar na cabeça de vocês, tá? Exatamente. Então, o primeiro ativo seria esse, seria o magnésio. E assim, é importante, e Túlio, é engraçado, né? Eu tava fazendo, eu fiz até um desenho que eu tô assim, cara, eu fiz um desenho de um motorzinho para tentar explicar às pessoas de acordo com o que a gente vai falando, para ficar algo bem didático para eles, sobre essa parte de suplementação e quando e como cada um age. E junto com ele, depois dele, que seria o magnésio, existem ainda mais 3 ativos que nós podemos falar. Quer que eu comece por um? Você que manda aí, como é que... Você Vamos lá. sabe, você que manda, do jeito que você quiser, aí do jeito que você achar melhor. Para gente ter, então entenda que a gente tem esse motor, né, no qual ele está funcionando, ele produzindo energia. E para a gente ter esse motor funcionando, para a gente ter esse motor produzindo energia, eu preciso de pegar um substrato, eu preciso de pegar algo e jogar para dentro desse motor. Então, para que seja produzido a energia, eu preciso jogar algo para dentro desse motorzinho. Então, como se fosse um carregador, como se fosse um transportador para dentro desse motor. E muitas das vezes, um bom transportador, um dos principais transportadores que nós temos para a mitocôndria é a própria carnitina.
Então, um dos ativos que fazem esse transporte que a gente diz no nosso dia a dia, e voltando para o ser humano, né? Pegando ali os ácidos graxos, pegando os carboidratos e as gorduras para dentro desse motor, é a nossa carnitina. Carnitina é um suplemento muito antigo, muito utilizado durante muito tempo, relacionado a emagrecimento e relacionado à parte de desenvolvimento cognitivo. A gente tem variações da carnitina para melhora desse desenvolvimento cognitivo, como a própria L-acetilcarnitina. Mas, para uma suplementação cardiovascular, na qual eu estou produzindo essa energia, a L-carnitina, na qual a gente colocou, e a dosagem na qual a gente colocou, é a principal para esse tipo de funcionalidade. Então, para a gente ter esse motor funcionando, é extremamente importante que a gente jogue ativos para dentro desse motorzinho, e esse ativo que vai fazer esse transporte é a L-carnitina. Certo, doutor? Tá, certíssimo. Só que assim, só para o pessoal entender. Depois, eu tô vendo que vocês estão botando um monte de dúvida ali, eu vou responder depois para vocês no final, tá? No final a gente abre aqui rapidinho, vocês Perfeito. podem perguntar e eu vou respondendo algumas coisas para vocês sem problema, só para não deixar nenhuma pergunta para trás aqui, tá? Com relação à L-carnitina e todos os componentes, tá? Da solução Sinatra. A L-carnitina ela é fabricada pelo nosso corpo. Então, não é uma substância estranha ao nosso corpo. O nosso corpo fabrica a L-carnitina através de aminoácidos. Então, ele pega os aminoácidos, fabrica a L-carnitina e ela é um antioxidante natural e um transportador, principalmente de gordura, para dentro da célula ali, da mitocôndria, para poder virar essa usina de produção de energia que o Sábio está falando para vocês. A coenzima Q10 é a mesma coisa, também é produzida pelo nosso corpo. A derribose também é um carboidrato também produzido pelo nosso corpo. Então, não tem substância estranha, gente. Magnésio é um mineral fundamental, a gente adquire isso o tempo todo no nosso corpo. Então, não tem substância estranha ao nosso corpo. Tá? Isso é uma coisa importante, porque são produtos naturais. Isso é importante estar na cabeça de vocês, porque a gente, quando fala de suplemento, por isso que eu até botei essa blusa aqui hoje, ó. Suplemento não é remédio. Porque a gente fica o tempo todo falando aqui de substâncias e às vezes, para o leigo, para quem não conhece, soa como medicamento, soa como uma coisa estranha, soa como uma coisa perigosa. A gente está falando de ativos naturais, tá? Então, isso é uma coisa importante só de já frisar isso aqui logo de cara. E isso que o Sábio falou da questão dela ser um motorzinho de levar, né, a gordura para dentro para a geração mitocondrial, foi exaustivamente testado já, não só dentro da cardiologia, mas fora da cardiologia também, né, em termos de performance física e tudo. Mas dentro da cardiologia tem estudos assim, interessantíssimos com a L-carnitina. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Tem um estudo que foi feito com ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, e no ecocardiograma ele mostrou aumento de débito cardíaco, de volume sistólico e de fração de ejeção. O que é isso, Túlio? A L-carnitina foi capaz de fazer o coração jogar mais sangue para fora. Cada vez que ele batia, ele jogava mais sangue para fora. Então, esse foi um primeiro grande benefício. Segundo benefício, melhorou o relaxamento do coração, que a gente chama de complacência cardíaca. O que é isso? Quando o sangue cai dentro do coração, o coração precisa se acomodar para receber aquele sangue. Então, ele faz uma acomodação inicial. E aí tem estudos também com ecocardiograma demonstrando uma melhora dessa função diastólica do coração com o uso da L-carnitina. Tem estudo em pacientes com insuficiência cardíaca, diminuindo o principal marcador de insuficiência cardíaca, que é o BNP. Então, ele foi capaz de reduzir a produção de BNP, o que é bem óbvio para quem entende um pouquinho. O BNP ele é produzido justamente quando tem uma tensão muito grande dentro da parede do coração. Então, o coração começa a aumentar a produção de BNP, e por isso que ele é um marcador dentro da insuficiência cardíaca. Então, quando a gente melhora essa complacência, esse relaxamento, o BNP tende a diminuir, e o estudo comprovou isso. E o mais impressionante de tudo, ele pegou pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, e aí fez venoso da L-carnitina, que não é o objetivo nosso aqui, mas demonstrou diminuição de processo isquêmico, melhora mais rápida do coração, voltar à força de contração normal logo depois do procedimento ali, diminuiu a quantidade de arritmias no pós-operatório. Então, ele é um ativo amplamente utilizado, que deveria ser mais utilizado até,
e com bons estudos com isso, tá? E quando a gente pega paciente com insuficiência cardíaca e põe no teste ergométrico na esteira para ver como é que é essa função no dia a dia, cara, foi incrível, tá? O que ele mostrou pra gente? Ele conseguiu mostrar um aumento do VO2. Então, ele melhorou só para vocês entenderem o que é o VO2. O VO2 é a capacidade que o teu coração tem de extrair o oxigênio no momento do esforço físico. Então, quanto maior for o teu VO2, melhor é o rendimento do coração, porque ele extrai com maior potência esse oxigênio durante o exercício físico. E a L-carnitina melhorou o VO2 dos pacientes. Então, é um ativo que assim, eu não vejo por que não usar num paciente que precisa, sabe? Eu acho que falta conhecimento, divulgação desses dados científicos para a gente poder realmente utilizar isso com maior frequência como um tratamento adjunto, tá, gente? Isso é uma coisa importante que eu não falei aqui antes no início da live. Vocês vão ver que o principal indicação da solução Sinatra é na insuficiência cardíaca, obviamente, né? A insuficiência cardíaca é quando o coração ele está batendo mais fraco, tá? Para o leigo entender. Ele não supre as necessidades, as carências que aquele paciente precisa. Então, quando a gente usa solução Sinatra é para otimizar isso, tá? Otimizar isso. O que acontece? Dentro do tratamento da insuficiência cardíaca, existem vários medicamentos alopáticos com ótimo grau de evidência científica que diminuem mortalidade. Então, a gente não está falando aqui, hora nenhuma, de parar de tomar os remédios. Tá? Então, os remédios eles continuam sendo fundamentais, ultra mega necessários nos pacientes com dilatação cardíaca, com fração de ejeção reduzida. Precisa ser tratado com os remédios, tá? Porém, o que a gente está trazendo é um método adicional, aditivo, para poder potencializar os efeitos nesse paciente com insuficiência cardíaca, tá? Então, eu só preciso desse adendo, porque senão o pessoal olha a live, sabe? E assim, ó, não entende. E fala, eu estava olhando a live do Dr. Túlio, e ele estava falando da solução Sinatra, e eu parei de tomar meus remédios tudo para tomar a solução Sinatra. Você fez a maior cagada da tua vida, burrice, tá? Então, não escuta o que você quer, escuta o que eu estou falando, tá? Isso é importante. Bom, muito bom. E assim, só para finalizar, no caso da carnitina, é impressionante como que ela, por ela ser um transportador, como que ela funciona muito bem com outros ativos, tá? E aí a gente vai falar sobre isso aqui também, mas como ela é um cofator de outros ativos também para essa funcionalidade. Então, muitas das vezes não é só a carnitina, o Túlio trouxe vários estudos aqui para a gente, óbvio, mas muitas das vezes não é só a carnitina que pode resolver o seu problema. Então, tem uma série de suplementos no qual tem que usar em conjunto, e aí por isso dá a solução Sinatra para que faça um bom efeito, um bom resultado. Bom, Túlio, coenzinho, vamos falar dela? Não, vamos falar do parceiro da L-carnitina, Da derribose? Tá, vai lá. Você quer deixar por último, né? Você quer deixar a cerejinha do bolo? Lógico. Né? Lógico. Beleza, vamos lá. Pessoal, então, a gente já falou de algo da paredinha ali, né? Da nossa usina, o Túlio, gostei da palavra aí, a paredinha da usina. E depois a gente falou da carnitina, né? Que é o que joga esse produto ali para dentro. E agora a gente vai falar da derribose, tá? A derribose, ela é um produto diretamente relacionado à produção do nosso ATP. Então, ele é basicamente ele que vai fazer a energia, tá? Então, se eu joguei algo para dentro, se eu não coloco, se a gente jogou algo para dentro, que é a carnitina, se ela não é transformada, se ela não continuar nessa produção e virar esse ATP, nada feito, tá? Então, o ATP, a derribose, é um dos produtos importantíssimos que entra nessa usina para que gere a energia na qual a gente precisa ali para o nosso batimento cardíaco, para todas as partes relacionadas, não só à funcionalidade dessa parte cardíaca, mas para o próprio treino, para pacientes que são atletas aeróbicos, que está tudo relacionado à parte mitocondrial, porém de formas diferentes. Bom, a derribose, ela é um açúcar, tá? Ela é mal caracterizada como um açúcar, mas ela não tem essa funcionalidade, pelo amor de Deus, ela não tem valor energético importante que deve
valer aqui como um contábil, vamos dizer assim, como valor energético, mas é algo que já vai te entregar energia direta. Eu digo que derribose é dedo na tomada, te entrega energia da forma mais rápida, necessária e precisa que você precisa. Então a derribose ela é um ativo que vai transformar esse produto em ATP da forma mais rápida e necessária que você tem. É isso aí. Certo? É isso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, vocês estão falando aí. É nítido que o Sábio está com eco, né? Ele está num lugar péssimo, está parecendo que ele está numa caverna conversando com a gente. Sério que eu tô Mas com dá eco? para entender perfeitamente o que ele está falando. Vocês têm que deixar de ser chato, pô. Pelo amor de Deus, tá? Vou tentar melhorar Derribose, aqui. então. O derribose, ela é o centro do ATP. Então, é como se para ter a geração de energia precisa ter a derribose, tá? Então, como o Sábio muito bem explicou, ele não tem uma característica danosa de um carboidrato simples, tá? Então, Túlio, eu sou diabético, eu vou comer um carboidrato, Deus me livre, eu não posso comer carboidrato. A gente está falando aqui de 3, 4 gramas. Primeira coisa, a quantidade é ínfima. E a segunda coisa que o Sábio muito bem explicou, ele não entra dentro dessas vias normais de um carboidrato simples de geração ali para um paciente diabético. Então não se preocupe, sou diabético, eu não posso usar. Pode, sossegado. Derribose não vai fazer mal nenhum para um paciente diabético, tá? Dedo na tomada, como o Sábio muito bem explicou. Então você está usando literalmente como se fosse uma fonte de ATP, tá? Basicamente é isso. A ideia disso é o quê? Otimizar a geração de energia mitocondrial. A gente está falando o tempo todo disso, por quê? Se a gente parar para pensar o que é a solução Sinatra, ela nada mais, nada menos é do que um booster mitocondrial. O que é um booster mitocondrial? É uma coisa que vai dar força para a tua mitocôndria, para as suas mitocôndrias do corpo inteiro. Então, a derribose, ela funciona muito dentro disso aí. E eu quis falar dela juntinho com a Erika Argentino, que eu sabia falar da coenzima Q10, eu falei que não, porque os estudos clínicos da derribose, no termo ali da cardiologia, eles são muito complementares e semelhantes ao da L-carnitina. Então, tem estudo da mesma forma, com ecocardiograma, só que um pouquinho diferente da L-carnitina. A L-carnitina ela tem uma ação muito mais sistólica. Então, os estudos de L-carnitina ao ecocardiograma mostram melhora de função ventricular, de débito sistólico, de fração de ejeção. A derribose ela já mostra uma coisa muito mais diastólica. Então, quando passa o sangue pela válvula mitral, a gente tem uma relação AE ali que a gente chama, e ela otimiza essa relação AE. Tem estudos mostrando redução de diâmetro do átrio esquerdo, de remodelamento ventricular, isso é muito importante. Então, só para vocês terem uma ideia, essas drogas que eu falei para vocês dentro da insuficiência cardíaca, muitas delas são utilizadas porque elas fazem o que a gente chama de remodelamento reverso do coração. O que é isso? O coração esborrachou, ficou grande, tá? Dilatou. E as drogas, elas têm a capacidade de melhorar a geometria desse coração, fazendo com que o coração ele volte a um padrão semelhante ao que ele era antes dessa dilatação. E tem estudo com a derribose mostrando justamente isso, um remodelamento cardíaco, tá? Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. E o mais legal de tudo, a derribose tem estudo em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Isso para vocês pode ser uma coisa bem difícil de entender, mas eu vou tentar explicar isso para vocês. Existem dois tipos de insuficiência cardíaca, tá? Basicamente. Um tipo é a insuficiência cardíaca padrão, onde o coração está grande, está fraco, não joga a quantidade de sangue de maneira adequada para o nosso corpo. E existe um outro tipo que a gente chama de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, ou insuficiência cardíaca diastólica, que é basicamente o quê? É uma perda dessa complacência que eu falei para vocês, desse relaxamento do coração. É como se o coração ficasse mais duro, tá? Então, o sangue tem uma maior dificuldade de retornar para o coração, de chegar no coração, e aí o paciente ele começa a ter sintomas de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? E aí tem estudos muito bons de derribose nesse perfil de paciente também. Então, a derribose, ela casa, ela é uma parceria ideal para a L-carnitina, por quê? A L-carnitina é o transportador que joga o substrato para a geração de energia para dentro, e a derribose é um substrato puro de energia. Então, é uma baita ideia boa de a gente ter essa duplinha em combinação ali, tá? E os estudos mostram
que ela é capaz de melhorar o que a gente chama de capacidade funcional do paciente. O que é isso? Existe uma tabelinha de dispneia do paciente. Então, por exemplo, quando o paciente tem insuficiência cardíaca, ele pode estar em classe funcional 1, 2, 3 ou 4. O que é isso? Classe funcional 1 é quando o paciente tem falta de ar ao, assim, só aos grandes esforços. Então, está fazendo muita força e aí ele tem falta de ar. Tá? A classe funcional 2 é quando o paciente tem a falta de ar aos médios esforços. Então, por exemplo, ele está caminhando numa reta e ele está com falta de ar. A classe funcional 3 é quando ele tem falta de ar aos mínimos esforços. Então, ele está tomando banho, ele está penteando o cabelo, ele está trocando de roupa e ele tem falta de ar. E a classe 4 é quando ele está completamente descompensado e ele tem falta de ar em repouso. Quietinho, ele está com falta de ar. A solução Sinatra, mas em especial a da Boss, tem estudos mostrando melhora dessa classe funcional. Ou seja, ela teve a capacidade de diminuir o grau de dispneia do paciente, fazendo com que o paciente que estava, por exemplo, numa classe funcional 3 fosse para uma classe funcional 2. Ou seja, ele melhora a qualidade de vida do paciente com insuficiência cardíaca. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, que é muito importante, além de tudo que a gente foi comentando aqui dos outros estudos dessa parte também da berribose, tá? Perfeito. E aí, para quem chegou aí na live, tá com dúvida, pessoal, esse aqui é o produtinho, tá? Produtinho não, produtaço, vamos dizer assim. Então, esse aqui é a solução Sinatra, tá? Ou conhecido também como Sinatra, que vai estar disponível no nosso site lá para você conseguir adquirir ele. Bom, então falamos aí de magnésio, de carnitina e falamos de derribose. E aí, eu cheguei a comentar no início, quem somos nós para alterar uma formulação feita por um consagrado médico? Mas só um adendo, você está falando magnésio, carnitina. A forma do magnésio que está ali é a melhor forma que tem para mitocôndria, que é o magnésio dimalato. A forma da carnitina que está ali é a melhor forma que tem, que é a L-carnitina. Então, isso é importante só vocês irem pegando, porque é realmente um produtaço, tá? É um produtaço. E aí, a coenzima Q10 que o Sá vai falar, é o que a gente transformou, é a melhor forma de coenzima Q10 disponível no mercado hoje em dia, que está aqui dentro da solução Sinatra. Explica para eles aí, sabe? Vai lá. E aí a gente chega nesse último item dessa solução Sinatra, que é a nossa solução Sinatra, que é a coenzima Q10. Porém, a gente utiliza uma coenzima Q10 com uma tecnologia muito avançada, recentemente chegada no mercado, que é a Cava Q10, tá? Então, como eu estava dizendo, quem somos nós para alterar uma solução Sinatra feita por um médico consagrado, que é o Steve Sinatra, mas claro que a gente chegou a essa ideia de que, claro, se uma coenzima Q10 é bom, imagina uma coenzima Q10 com tecnologia que, obviamente, naquela época que ele fez o desenvolvimento, não existia, né? Então, digo novamente, estamos fazendo história aqui com esse suplemento e vou falar para vocês, a Cava Q10, se a gente tivesse feito, e aí o Túlio falou sobre solubilidade, todas essas questões do produto, se a gente tivesse feito esse produto com coenzima Q10 como num sachê, essa coenzima Q10 ela não ia dissolver na água. Ela ia ficar boiando em cima do copo. E grandes chances de você, na hora de tomar, não tomar esse ativo. Então, até nesse cuidado, porque ele fica boiando e vai ficar no fundo do copo depois. Então, até esse cuidado a gente teve no momento do desenvolvimento. A Cava Q10 ela é um produto que pegou-se, então, a coenzima Q10. Essa coenzima Q10 ela foi encapsulada, então entenda que ela passou por um processo tecnológico no qual se revestiu a coenzima Q10 por uma ciclodextrina. E aí, o que isso acontece, sabe? O que acontece quando eu faço isso? Eu englobo ela dentro de uma ciclodextrina. Um produto que não era solúvel em água, ele simplesmente se transforma num produto 100% solúvel em água. Então, vocês vão perceber que no momento que vocês tomarem o Sinatra, vocês dissolverem o Sinatra, vocês não vão ter nada boiando ali em cima, tá? Porque a gente teve esse cuidado de colocar essa solução Sinatra com Cava Q10. E o que tem-se com essa solução 100%? Essa tecnologia de Cava Q10 com ciclodextrina, que é a coenzima com ciclodextrina, você aumenta e potencializa e muito a absorção da coenzima Q10.
Então, assim, se a gente está falando, eu não gosto, os fornecedores, eles falam assim, absorção de 18 vezes mais do que uma coenzima Q10. Só que, assim, isso é muito difícil a gente falar, porque cada paciente tem no seu organismo de uma forma diferente. O fato é, existe uma boa absorção e muito melhor absorção, com estudos de até 18 vezes mais. Mas para você, vai absorver 18 vezes? Não sei como está o seu intestino, não sei como está o seu estômago. O fato é, vai absorver mais do que uma coenzima Q10 comum. Isso é o fato. E a gente traz 150 miligramas. Então, até a dosagem é uma dosagem específica para você utilizar de uma forma ideal para esse produto. Pessoal, antes do Túlio começar a falar de coenzima Q10, eu sei que ele tem bastante coisa para falar de coenzima Q10. Todos os itens foram selecionados de forma ideal. Então, assim, tome cuidado. Eu vou fazer a solução Sinatra em outro lugar. Beleza. Cuidado com o edulcorante, cuidado com recipiente de estabilidade, cuidado com solução, cuidado com aroma, cuidado principalmente com corante. Eu estava falando de edulcorante, que pode ser sucralose, uma série de itens que são maléficos. E ainda tem os corantes, que tem gente ainda que coloca corante ainda. Ou seja, ao invés de você estar melhorando, sinto muito, melhor nem tomar, tá? Melhor nem tomar. Se não for para tomar algo certo, melhor nem tomar. Então, a coenzima Q10 que a gente traz é a coenzima do estilo Cava Q10, que melhora essa absorção. E nessa usina, Túlio, a coenzima Q10 nada mais é que o carrinho transportador, Túlio. Ele pega lá o ATP que veio pela ribose, ele pega e sai andando com o carrinho para entregando até virar o ATP mesmo, né? Virar energia de fato. Então a coenzima Q10 na nossa usina, ela é como se fosse o nosso carrinho transportador, certo? Perfeito. Ela age ali, então, como um transportador de elétron dentro da cadeia mitocondrial, gente, só para vocês entenderem. E ela é um antioxidante natural. Problema: a gente vai começando ao longo da nossa vida a decair a produção natural de coenzima Q10 no nosso corpo, tá? E o suprimento da coenzima Q10 pela alimentação, ele não é o melhor possível, porque a gente não é mais primata lá de trás que comia víscera, comia o bicho inteiro. Hoje em dia você come filé mignon, no máximo contra filézinho, já joga o resto todo fora. Então, se você comer, por exemplo, timo, rim, cérebro, fígado com rotina, você vai ter um bom aporte de coenzima Q10 com certeza absoluta. Não é a realidade, né? Então, a coenzima Q10 hoje ela entra como uma suplementação, por isso que eu falo dela lá atrás no sexteto, ela entra como uma suplementação fundamental para todo mundo, tá? Claro que a dose que está contida na solução Sinatra é uma dose alta, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente pode usar a coenzima Q10 de 50 a 400, 500 miligramas por dia, tá? Quando a gente fala da Cavac10, a gente calcula 2,5 vezes menor a dose, tá? A gente está falando que tem 150 miligramas de Cavac10 na solução Sinatra. Então, a gente está falando que tem algo correspondente a 400 miligramas de coenzima Q10 aqui dentro da solução Sinatra. É uma dose muito alta, por quê? Porque quem precisa da solução Sinatra precisa de uma dose alta de coenzima Q10, tá? Então, a ideia aqui é trazer uma dose alta de coenzima Q10, tá? Não, eu não quero uma dose tão alta. Então, você vai para o sexteto. No sexteto tem uma dose já mais padrão, não é a Cavac10, e dá para você utilizar com tranquilidade. Depois a gente vai comentar o que vocês estão perguntando ali, eu vou comentar para vocês. Mas por que a coenzima Q10 é tão importante ali dentro, Túlio? Primeiro, por conta disso que o Sávio muito bem explicou. Agora, tem estudos de mortalidade com coenzima Q10. Então, vamos começar por mortalidade, tá? Quando aparece algum estudo clínico com algum remédio alopático e ele fala sobre mortalidade, isso é um boom em qualquer evento científico, em qualquer revista científica de impacto. Isso é amplamente divulgado e todos os médicos passam a utilizar isso de uma maneira muito mais intensa e disseminada, tá? Então, o último, por exemplo, estudo grande que saiu com um remédio para insuficiência cardíaca, para melhora de mortalidade, foi com as glifosinas, com a empaglifosina e com a dapaglifosina, que é o Jardiance e o Forxiga. E ele já entrou logo de cara como um tratamento padrão já para insuficiência cardíaca em todos os guidelines. É engraçado que não acontece o mesmo com a coenzima Q10. E a coenzima Q10 tem estudo de mortalidade desde a década de 80.
Então, tem estudo publicado em revista de alto impacto mostrando o benefício de mortalidade com coenzima Q10 desde a década de 80. Ah, tudo só falaram na década de 80. Negativo. Tem um estudo de dezembro de 2022, publicado na principal revista de cardiologia norte-americana, mostrando redução de mortalidade com o uso da coenzima Q10. Ah, então por que nenhum cardiologista fala disso? Eu não faço a menor ideia se é por falta de estudo ou se é porque tem algum viés farmacoterapêutico por trás dessa história. O fato é que tem estudo comprovando isso, tá? Então, isso é a primeira coisa muito importante, tá? Mari Alzani, mercantilismo. Bom, se você enxerga dessa forma, fica na live para aprender alguma coisa. Se você acha que é só mercantilismo puro, sai da live, fica a teu critério, não tem problema nenhum, sem problema nenhum. Isso é dor de cotovelo, ao meu ver. Então, se você acha que isso é mercantilismo, ao meu ver, isso é dor de cotovelo do outro lado, tá? Não estou estimulando ninguém. Vamos lá. Com relação aos estudos, tá? Então, estudo no paciente com insuficiência cardíaca. A gente consegue dosar, hoje em dia, a coenzima Q10 de maneira sérica. Então, a gente consegue pegar e fazer a dosagem sérica da coenzima Q10, tá? Quando a gente dosa a coenzima Q10 sérica, o nível normal sérico da coenzima Q10 é em torno de 1, tá? O paciente que usa, só para vocês terem uma ideia, o paciente que usa estatina, o nível sérico médio da coenzima Q10 é de 0,3, 0,2, por ali, tá? Então, a gente está falando de um nível 5 vezes menor do que a gente fala de um paciente normal, quando ele faz o uso de estatina. Só que no paciente com insuficiência cardíaca, os estudos eles mostraram uma coisa, que quando o paciente tem níveis séricos de coenzima Q10 em torno de 3, ou seja, 3 vezes maior do que o normal, ele diminui o potencial de mortalidade na insuficiência cardíaca. Então, por isso que eu falei para vocês que a gente está colocando uma dose alta dentro da insuficiência, daqui dentro da solução Sinatra, porque o paciente não precisa de dose baixa, ele precisa de dose alta para trazer o resultado que a coenzima Q10 pode trazer para ele, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. A gente consegue dosar isso no nosso sangue, o que não é muito prático, eu nem faço no dia a dia no meu consultório, mas é possível dosar se o paciente quiser e quiser acompanhar isso. Segunda coisa, além do estudo de mortalidade, tem estudo com ecocardiograma, mostrando melhora de fração de ejeção, melhora de classe funcional na esteira, no teste ergométrico. Então, existem estudos comprovando esse benefício clínico da coenzima Q10, tá? E existem estudos em vários tipos de miocardiopatia. Então, tem estudos em miocardiopatia isquêmica, que é o paciente que infartou, dilatou, fibrosou uma parte do coração dele e entrou num processo de fração de ejeção reduzida. Quando ele entra dentro desse processo de fração de ejeção reduzida, o uso da coenzima Q10 melhorou esse perfil do paciente com miocardiopatia isquêmica, tá? Segundo perfil, a miocardiopatia do paciente hipertrófico. Então, o paciente nasce com uma doença, que é a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, e esse paciente que tem miocardiopatia hipertrófica, ao utilizar a coenzima Q10, ele tem melhora de desfecho duro, tá? De MACE mesmo. Então, é uma outra possibilidade da gente pensar do uso. E eu falei aqui, en passant, mas a importância da coenzima Q10 para o paciente que usa estatina é muito elevada. E aí, uma coisa importante, o paciente que tem miocardiopatia isquêmica, ele precisa usar estatina por conta, né, do stent implantado, por conta das placas de ateroma que estão ali dentro do coração dele. Então, a gente precisa usar estatina nesse perfil de paciente, a gente não deve deixar de usar estatina nesse perfil de paciente. Isso naturalmente vai depletar a coenzima Q10, porque a coenzima Q10 é um produto final da via do mevalonato, e dentro dessa via do mevalonato, a estatina ela bloqueia a HMG-CoA redutase, que é a enzima que converte o mevalonato em colesterol, só que também converte o mevalonato em coenzima Q10. E ao bloquear essa via, que é necessário esse bloqueio no paciente com miocardiopatia isquêmica, por conta da aterosclerose, a gente está diminuindo a coenzima Q10. E aí a gente está pegando um paciente com insuficiência cardíaca, tomando a coisa que mais depleta com a enzima Q10, e a gente precisa repor isso numa dose bem alta. Então, cairia como uma luva para um paciente que tem um coração fraco, um coração grande, usa estatina e que precisa de uma alta dose de coenzima Q10. Beleza?
Perfeito, Túlio. Lembrando ainda os efeitos colaterais que podem auxiliar na coenzima Q10, como a própria fadiga muscular, né? Parte do dolicol também, que é aquela parte neuronal, que tem outras funcionalidades também. Bom, com isso, a gente fecha o nosso querido em itens, o nosso querido Sinatra. Fico extremamente feliz em trazer algo que possa estar um pouco esquecido na medicina, Túlio, que é esse protocolo. Fico mega feliz que a gente consegue trazer esse protocolo, essa solução Sinatra de novo no mercado. De novo não, mas de uma forma talvez até alterada no mercado. Então, fico muito feliz e estar contigo nessa consultoria que você fez para nós, trazendo esse produto como um dos produtos que, se Deus quiser, vai estar na boca, não só o produto, mas a própria solução na boca dos médicos aí, novamente, falando sobre isso. Bom, Túlio, quer abrir dúvidas? Você viu alguma dúvida importante aqui que a gente possa tratar, que você acha interessante que a gente fale agora? Vamos lá. Vamos abrir, o pessoal pode escrever as dúvidas aí que a gente responde. Mas uma que o pessoal perguntou ali, que eu acho que é importante a gente falar, é com relação à linha cardio. Perguntar assim, eu já uso substâncias da linha cardio, eu posso utilizar? Pode, Legal, gente, sem problema nenhum, tá? Então, assim, a gente sempre, toda a linha cardio, ela é desenvolvida pensando no perfil de paciente que vai precisar usar tudo ao mesmo tempo. Só que pode, às vezes, acontecer alguma coisa. Então, exemplo, tá? Aqui temos 500 miligramas de magnésio de malato. Aí tem magnésio quelado no sexteto. Tem o magnésio taurato no press control. Talvez possa ser magnésio demais para você. E aí o que pode acontecer? Diarreia. Eu comecei a usar, comecei a ter diarreia, você está jogando o excesso de magnésio para fora e pode estar demais. Então isso é uma coisa importante de vocês ficarem de olho, que quando você começa a associar muita coisa, pode trazer algum tipo de efeito colateral. Então só ficar atento a isso, tá? Segunda pergunta importante que fizeram, a partir de qual idade? Ali a Paty que perguntou, Paty, a partir de qualquer idade, o problema vai ser a dose de novo. Então, por exemplo, quando a gente fala em paciente pediátrico, que eu não tenho expertise para tratar, a gente não pode usar essa dose cavalar no paciente pediátrico. No paciente pediátrico, tudo é relacionado com o peso do paciente. Então, não vai usar a solução Sinatra que a gente fez para adulto numa criança. Então, esse produto em específico, ele é para pessoas acima de 14 anos de idade. Agora, isso não significa que uma criança não possa usar a solução Sinatra na dose individualizada para ela, mas aí vai precisar de um médico que trabalhe com suplementação infantil para poder te orientar isso daí, tá? Perfeito. Uma coisa legal da gente falar também, Túlio, seria o horário, né? O horário da suplementação de Sinatra. Geralmente, a gente está falando aí de produção de energia. Claro que essa energia não é algo que vai deixar você acordado, tá, pessoal? A gente não está falando nada de te deixar excitado aqui ao ponto de não dormir, tá? Mas se você está fazendo a utilização de um produto para melhora de produção de energia, de manhã ou à tarde seriam os melhores horários para utilização. Você faria dessa maneira, Túlio? Perfeito, sem dúvida nenhuma. De manhã, de tarde, ou de manhã e à tarde. O que eu gosto de fazer, às vezes, é fracionar um pouco a dose. Então, por exemplo, o sachê, ele vai vir completinho. Aí eu não sei, sabe, se pode fazer, aí é contigo. A pessoa pode colocar isso numa garrafinha de água e ir tomando ao longo do dia ou não? Não. Por ter esses antioxidantes, a pessoa tem que tomar, fazer a solução e tomar no momento, tá? Tá. Inclusive, a gente fez testes aqui para isso e a gente assegurou que não é possível. Tá, mas uma forma, então, que às vezes a pessoa pode ter, só para vocês poderem pegar, às vezes, uma cetim, às vezes você pode pegar e tomar meio sachê de manhã e meio sachê depois do almoço. Aí também é uma outra possibilidade, né? Dilui um pouquinho ali, toma metadinha na hora do almoço. Mas o ideal é tomar durante o dia, tá? Exato. O pessoal está perguntando de outras formas de coenzima Q10 que tem no mercado. Gente, tem outras formas, tá? Maxolve é uma forma, a Q10 Nano aí que falaram é uma outra forma. Existem outras formas de coenzima Q10 boas no mercado. Mas a melhor do mercado e a mais solúvel do mercado e a mais biodisponível do mercado é a Cava Q10. Eu não tenho dúvida nenhuma de falar isso, tá? Perfeito. Bom, Túlio, e aí, pessoal, só para fechar, a gente vai ficando empolgado aqui, já foi quase mais uma hora de live aí.
Esse produto ele está disponível a partir de agora, tá? No nosso site. E claramente, já vi aqui que tem muito cliente nosso aqui falando que compra da gente, já tem costume de fazer pedido com a gente. Nos nossos WhatsApp das nossas unidades também pode ser feito esse pedido e também nas lojas, tá? A partir de amanhã esse produto já está disponível em todas as nossas lojas, seja do Rio, seja de Três Rios e seja daqui de Juiz de Fora. Então, a partir de amanhã esse produto já está disponível nas lojas e a partir de agora esse produto já está disponível em nosso site, tá? Túlio, meu amigo, algum final aí, algum comentário final? Posso lhe agradecer imensamente? Fala aí, meu amigo. Fala aí que tô comentário gostando final dessa linha atrás aí cada dia maior. O valor que vocês conseguiram fazer da solução Sinatra é um valor que não paga nem uma coenzima Q10 de boa qualidade como a Kavak Q10. Então, parabéns por vocês também se esmerarem dentro do mercado para conseguir trazer um valor justo para o paciente. Eu acho que isso é muito importante, porque a qualidade a gente sabe de cor e salteado que a qualidade é muito boa, pelos resultados que a gente vem nutrindo, né, e colhendo da linha carne. Toda hora entra no meu Instagram alguém, eu não fico repostando, porque vira realmente um mercantilismo, como a colega ali falou, e não é o meu papel esse, mas a gente vê o resultado dentro da linha cardio o tempo todo e o tempo todo, principalmente, por exemplo, com Coles Control, com Gli Control, as pessoas o tempo todo falando disso. Então, isso é muito legal de ser dito. Parabéns pela qualidade, principalmente pelo preço que vocês conseguiram aí. É legal, né, Túlio? Eu fico super... A gente até separou agora um dia da semana para a gente falar sobre os resultados do cliente, né? E o Túlio vem mandando prints e prints para mim. Meu colesterol abaixou, minha pressão abaixou. Gente, é bioquímica, né? Não é mistério nenhum, não é mágica nenhuma. A gente simplesmente está trazendo um suplemento que o Túlio já falou, com itens da década de 80. Não é nada super, hiper, mega novo, né? É estudo, né, Túlio? É suplementação e estudo. Meu amigo, cara... Pera aí, mas só mais uma pergunta que fizeram ali. Lujinha, não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. CC tem um suplemento básico que contém vitamina D, vitamina K2, cúrcuma, o ômega 3, que não estão contidos dentro da solução Sinatra. Então, o sexteto é a base. O Sinatra é para quem precisa, tá? Pessoal, e assim, todos esses produtos, se vocês forem ali no nosso Instagram, ali nos Reels ali e tal, nos ao vivo, vocês vão ver que a gente comentou já sobre todos esses produtos. A gente fez lives e lives por todos os produtos. Então, assim, se tiver alguma dúvida, e claro, estamos disponíveis, os farmacêuticos estão disponíveis nos nossos canais de atendimento para tirar qualquer dúvida. A gente tem a descrição de cada produto também em nosso site. Então, assim, dúvida com a Farms, tem certeza que vocês não vão ter, tá? Pode ligar para cá, ó, quero falar com o Sávio, não tem problema nenhum. Se eu estiver por aqui, em uma das unidades que vocês ligarem, eu estou disponível, mas a gente tem cada unidade, a gente tem os nossos farmacêuticos também. Então, assim, qualquer tipo de dúvida referente a esses produtos, a gente tenta nutrir o máximo de informações para vocês, que é ali o objetivo da Farms de fato. Nutrir informações. Só última informação importante. Dentro desses testes de sabor, de solubilidade, que o Sábio estava falando, que ele ia mandando aqui para casa, eu fui dando para o pessoal aqui de casa. E a minha mãe foi uma bela de uma cobaia. Sabe, minha mãe ficou encantada. Ela falou assim, eu quero. Ela falou assim, hoje é aquele lançamento daquele produto, eu quero aquele produto que me deixou cheio de energia e disposição. Então, minha mãe sentiu na pele energia e disposição, assim, imediata, sabe? Então, isso é uma outra coisa legal das pessoas entenderem. Tá para baixo, tá sem energia, sem disposição, o Solução Sinatra vai ajudar sem dúvida nenhuma. Beleza? Perfeito. Amanhã vai estar lá no São Mateus, então. Não, já tem aqui, você me mandou, eu mando para ela, para ficar tranquilo. Então eu vou usar. Então, perfeito. Tá. Pessoal, brigadíssimo, obrigado a todos aí. 146 pessoas lá. Bombou. Muito obrigado a todos. Túlio, obrigado, cara. Muito obrigado por estar fazendo diferença nesse Brasil de fato. Falei para você e repito. Estamos fazendo história no Brasil, meu amigo. Vamos nessa. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a todos aí. Túlio, até mais, meu amigo. Quer mandar um abraço aí para alguém, para Xuxa, para Chacha, ou podemos fechar por aqui? Pedrão tá na área, eu vi ele ali. Pedro, valeu, obrigado pela confiança. E ó, só uma última coisa, sabe? Ela falou de mercantilismo, uma colega da dor de cotovelo que entrou aqui. Quem me conhece sabe que eu não tenho conflito de interesse e o Sábio pode comprovar isso para vocês. Eu não ganho um centavo em cima da linha card. O que eu ganhei foi a consultoria. Então, assim, ó,
pagaram para eu desenvolver o produto, recebi por passar o meu conhecimento para a farmácia, por desenvolver o produto para a farmácia, mas a partir de agora eu não ganho mais um centavo. Então, se você vai comprar ou não vai comprar, não é um problema meu, é um problema teu. Beleza? A ideia aqui é compartilhar conhecimento e a gente, assim, Isso aí. fica Isso aí. extremamente grato aí. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Até mais. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Valeu, moçada. Boa noite.